O que diz a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, presta atenção. Se você ainda é daquele pessoal que está acreditando que a redação que você escreve não é para fazer a omissão da sua opinião, note que opinião aqui, gente, é o seu ponto de vista. Não, mas é porque se escrever eu acho. Não estou falando disso. Não estou falando do eu acho. Eu estou falando que o que você vai defender é o seu posicionamento acerca daquele tema. É o que você conseguiu pensar sobre aquele tema. E então, a competência 3, ela traz 4 verbos que nós devemos observar com atenção. Então, a competência 3, ela traz esses 4 verbos. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Bom, mas selecionar o quê? Selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos. Relacionar o quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos. Organizar o quê? Informações, fatos, opiniões. E interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões para organizar o meu argumento. Tá? Então, essa competência, ela é basicamente sobre aquilo que nós vamos chamar, então, de projeto de texto. Que lá na área de linguagem, a gente chama de progressão textual. Aqui, né, no Enem, a gente chama de projeto de texto. Ok? Entendido? Conseguiu compreender bem isso? Então, é isso que nós vamos falar aqui, então. E aí, eu trouxe para você, vou trazer para você aqui, um slide um pouco mais cheinho, tá? O objetivo não é a gente ler slide, mas aqui eu precisei trazer esse um pouquinho maior, tá? Então, note aí, o que é esse projeto de texto que está lá dentro da competência 3? É o planejamento. Reparem que eu coloquei aqui, ó, planejamento. Planejamento prévio da escrita da redação. Se você estava aqui ontem, você deve se lembrar que eu fiz o seguinte comentário. Você planeja lista de compra. Você planeja viagem no final do ano. Você planeja lista de material escolar. Janeiro, né? Planejando a lista de material escolar. Você planeja seu orçamento em razão das contas que têm que ser pagas ao longo do ano. E você acha que vai escrever a redação do Enem sem planejamento? Você planeja a vida, mas o Alecrim Dourado achou que vai fazer uma redação sem planejamento? Meu amor, você vai planejar essa redação. E vai planejar a partir do momento em que você deu de cara com o tema, tá? Então, se você olhou lá, que o tema era arte de periferia, que foi o tema lá do Enem PPL, vamos lá, arte de periferia, começa a organizar já na sua cabeça o que você sabe sobre isso. E se você acha que não sabe nada, você já sabe, porque eu já mostrei para você ontem, na aula de ontem, como os textos motivadores são organizados a fim de fornecer informações ao candidato. Então, não existe isso de, eu vou apoiar o Enem e não sei nada sobre o tema. Não é verdade. Isso tem mais a ver com o seu nervosismo
mas o Enem fornece dados por meio dos textos motivadores para que você consiga produzir seu texto. Ah, mas eu nunca estudei arte de periferia na escola, nem você, nem ninguém, meu amor. O texto do Enem é para avaliar a sua competência de argumentação a partir de um dado. Por isso que a competência 3 diz respeito a quê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista, tá? Então, o que é esse planejamento antes da escrita? Seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto. Olha o que eu falei para você ainda agorinha. Eu falei para você da questão da progressão, né? A progressão adequada ao desenvolvimento. Isso aqui eu tirei de onde? Do Manual do Candidato, eu não inventei isso. Isso aqui, qualquer professor de língua portuguesa, qualquer profissional de língua portuguesa vai dizer para você. Mas isso já está lá no Manual do Candidato. Porque vamos imaginar que você, de repente, esteja aí estudando sozinho. Então, o Enem, ele já traz para você essa informação muito clara por meio do Manual do Candidato daquilo que o Enem quer que você escreva. Então, lá no manual, já está dizendo o que aí para gente. A progressão adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias são pouco a pouco apresentadas de forma organizada. Ok? Então, vamos lá. Além disso, que mais? Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância. Olha aí. Explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Então, aqui, o que eu preciso dizer a você? Deixa eu voltar para cá. O que é importante a gente perceber aqui? Há uma relevância entre as partes do texto. Ora, isso significa o quê? O que isso está falando? O que significa essa relevância das ideias apresentadas? Desenvolvimento dos argumentos com explicitação da relevância. Isso aqui é para dizer que a competência 3, ela diz respeito também à coerência do texto. Tá? A coerência do texto. Ou seja, não é um amontoado de ideias soltas. Não é um texto esqueleto que vai caber ali em qualquer lugar. Tá? Então, você precisa escrever um texto minimamente coerente. Coerente de que maneira? O seu texto precisa ser coerente da introdução à conclusão. Tá? Então, atenção. Dê uma olhada, então, aí, nesta minha tela. Na competência 3, só para lembrarmos, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Olha aí o que eu estou chamando a atenção nesse momento. É preciso haver coerência da introdução à conclusão. O candidato não pode deixar lacunas para o corretor preencher. O que significa isso de o candidato não pode deixar lacunas para o corretor preencher? Eu vou ficar aqui inteirinha na tela
para bater esse papo com você. O que significa isto? O candidato não pode deixar lacunas para o corretor preencher. Sabe quando você, lá na sua escola, ou num texto qualquer que você escreve, a pessoa olha o seu texto e diz assim, mas eu não entendi o que você quis dizer aqui. Parece faltar alguma coisa nesse seu texto. E você diz assim, não, mas é porque eu quis dizer. O problema, gente, é que no Enem não existe eu quis dizer. O corretor não vai levar você para casa para perguntar. Você não vai ficar lá do ladinho do corretor. Olha, o que você quis dizer aqui que eu não entendi? Parece que faltou uma informação. Ficou um buraco no seu texto. Esse pedaço aqui não tem relação com o outro. Não existe esse momento de você sentar ao lado do corretor para explicar o que você quis dizer. O corretor do Enem vai olhar o seu texto a partir do que está escrito. Já ouviu aquela frase? Vale o escrito? Tá? Então, o Enem é isso. Não adianta. Você não vai mandar bilhetinho para o corretor. Inclusive, há um vídeo aqui no canal sobre o que você não pode fazer se você não quiser levar nota zero. E uma das coisas que você não pode fazer é colocar bilhetinho para o corretor. Depois você procura. Sai da live não. Tá? Então, da live, olha aí o ato falho. Da aula. Não saia da aula. Agora não. Aqui em algum lugar no canal eu tenho um vídeo sobre o que faz você tirar zero e bilhetinho é uma coisa. Então aqui não vai ter essa de o corretor não é o seu professor da escola, tá? Aquele professor que você teve no ano passado ou 30 anos atrás, que você sentava ali e dizia, ai, professor, por favor, releve o que eu quis dizer. Não existe isso. Os meus alunos, tanto do Redação do Enem 30+, quanto os meus alunos da escola, sabem que comigo não tem esse papo de, eu quis dizer. Não. Os meus alunos, todos eles sabem que eu corrijo a partir daquilo que está no texto. Mesmo que eu conheça o aluno e saia e consiga, de repente, até com uma bola de cristal imaginar o que ele pensou. No Enem não existe bola de cristal. Então, bastante atenção a isso. Você não pode deixar lacuna para ser preenchida pelo corretor. E aí, se ficar essa lacuna, o que será que o aluno quis dizer? O que será que o candidato quis dizer? Parece que aqui faltou informação. Você vai perder ponto onde? Você vai perder ponto na competência 3, projeto de texto, justamente porque ficou essa lacuna.